direção do Vasco já deu o recado a quem trabalha no futebol. Planejamento será seguido para o ano de 2022. Botar a casa em ordem e dar ao Vasco mais crédito para poder ter aqueles que disseram não há algum tempo atrás, talvez dizendo sim. A gente vai trazer todas as informações, porque amanhã tem uma reunião importante. Será que vai ter mesmo? Porque já teve movimentação na justiça. A gente vai falar sobre esse assunto. E vamos falar dos ritos para que uma futura SAF seja aprovada. O que pode acontecer agora com esse assunto? Vamos falar sobre os patrocínios do Vasco. Tá pintando coisa nova. Mas será que com a futura SAF, se acontecer, esses patrocínios vão ser expurgados? Como é que vai ser essa relação? Vamos falar do time que treinou hoje em São Januário e pode ter mudanças de peças e de esquema para tentar a liderança do Campeonato Carioca na Taça Guanabara. A gente vem já com o news, como sempre, muito recheado. Eu venho depois dela, porque é ela que toca esse negócio. Manda ver, guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. É muito importante que você dê aquela curtida, dê aquele like, porque aí o YouTube, ele sugere esse vídeo para mais gente, vai chegar a mais vascaínos. Mas pegue o link também e compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que o AVNews, com muitas notícias, como sempre, em respeito a você, está chegando aqui no canal Atenção Vascaínos. Quero pedir a você também que seja membro do canal Atenção Vascaínos. Olha, tem duas categorias que dão direito a você para participar do grupo de Telegram. Aliás, um grande abraço à galera do Telegram. Alô, Tárcio! Grande abraço, meu parceiro. Ele que é o líder das madrugadas do grupo de Telegram. Olha só, na madrugada tem uma resenha monstra. Pessoal come até mocotó durante as resenhas lá. O pessoal fica ali na conversa e o papo é Vasco. Não tem jeito, é um grupo delicioso. Tá lá o nosso pastor Tiago, tem outra rapaziada. Vamos lá, vamos chegando. Nosso Marcelo Waldman, que sai do grupo de WhatsApp e vai pro Telegram. Cara, é muito legal, a convivência é muito bacana. De vez em quando tem um arranca-rabo, até eu mesmo brigo com a rapaziada, mas tá tudo em paz, somos todos pelo Vasco. Mas se você quiser migrar para o grupo de WhatsApp, você tem uma pequena taxa, você migra e aí você participa. Que benesses? Você participa de pré-jogo, pós-jogo, do news de sexta-feira, da nossa live tradicional de segunda-feira. Vale muito a pena, cara. Vale a pena demais. E também, seja do grupo de Telegram, seja do grupo de WhatsApp, você pode ainda participar da festa do dia 28 de março do canal. 3 anos do canal que a gente vai fazer no restaurante do Almirante lá com o nosso Arthurzão. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail direção@atençãovascaínos.com ou até nos grupos mesmo e a gente vai selecionar. Chegando a 50, tá fechado. A gente ainda tem algumas vagas, é só entrar em contato. Dia 28 de março, uma segunda-feira, a gente vai fazer uma super live lá no restaurante do Almirante. Recado da OneFootball para você. Já baixou o aplicativo da OneFootball? Ainda não? Olha, você pode ter notícias exclusivas do Vasco. Coloca lá a palavra Vasco da Gama, coloca lá a expressão Vasco da Gama, o nome Vasco da Gama. E aí você vai receber os avisos quando sair alguma notícia. Você pode personalizar o seu aplicativo. Além de transmissões de jogos, Bundesliga, Campeonato Dinamarquês, Campeonato Irlandês, você tem Campeonato Carioca, Campeonato Catarinense, Campeonato Paranaense. Vale muito a pena, gente. Claro que vale. A OneFootball, cada dia melhor. Layout bonito, fácil acesso, navegação tranquila. Baixe o aplicativo da OneFootball. Está aqui na descrição desse vídeo. Bom, gente, a quinta-feira, o dia 24 de fevereiro de 2022, vai ser um dia de definição importante para aprovação ou não por parte do Conselho Deliberativo do empréstimo Ponte. Bom lembrarmos que ontem foi aprovado pelo Conselho Fiscal, que deu o parecer favorável para a aprovação dos 70 milhões que estão chegando da 777 Partners, a empresa que tem interesse em aportar dinheiro e ser dona de 70% da Sociedade Anônima do Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem foi aprovado, mas depende da aprovação também do Conselho Deliberativo. 151 devem comparecer dos 300 que fazem parte do Conselho. 101 votos acontecendo a favor, vai acontecer a aprovação. Senão, não vai ser aprovado. São 120 da atual gestão
30 da oposição e 150 conselheiros permanentes. O Conselho Fiscal achou a oferta muito boa, com a taxa de pagamento de 15% ao ano. Por quê? Porque se não for aprovada a SAF, esse valor vira como um empréstimo e o Vasco vai ter que pagar. O valor foi considerado normal em termos de taxas e, comparado ao mercado, foi positivo, porque até houve uma avaliação de outras propostas de empréstimo, mas sempre com juros maiores e o principal problema, garantias. Porque não há garantias, como aquelas que foram colocadas para a 777 Partners, nenhum mercado, ninguém aceitaria essas garantias. Uma das condições do empréstimo, por exemplo, é a exclusividade. A empresa norte-americana tem 90 dias para estudar e avaliar a chamada due diligence para formalizar essa proposta vinculante. Duas foram as garantias, informação que foi dada hoje pelos companheiros da Globoesporte.com. Primeiro, opção de compra de 4 jogadores. Isso se o empréstimo passar e, no caso, não virar SAF, porque aí é um empréstimo. Se não, se a SAF passar, isso aqui morre. Na verdade, esses 70 milhões entram no bolo dos 700 que a princípio seriam aportados pela empresa norte-americana. Se virar empréstimo, 2 garantias. Primeiro, opção de compra de 4 jogadores não revelados, controlado pelo credor e de acordo com os termos e condições do acordo. Cessão de 75% das receitas líquidas, se houver negociação de direitos de jogadores do elenco. Só que essas compras só poderão ser formalizadas para pagamento dessa dívida, se for empréstimo, é bom a gente colocar sempre isso aqui, em 2023, na janela do final do ano e na janela do meio do ano. Por quê? Para não atrapalhar o planejamento do futebol, para não se perder jogador agora nessa temporada. Se for aprovado esse valor, se esse valor for ok para esse 101 dos 151, sexta-feira provavelmente o dinheiro já deve estar na conta. Essa questão de garantias só não será realmente levada adiante, como eu disse, se a SAF não passar no CD e também numa possível AGE. O Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, está conosco aqui no News. E ele vai falar quais são os ritos dessa discussão de amanhã no Conselho Deliberativo sobre o empréstimo. Ponte. Flávio, tudo bem? Um abraço para você, pessoal do canal. Em relação ao que você me perguntou, Flávio, sobre a reunião de amanhã, vamos lá, a reunião tem 2 itens na pauta. O primeiro deles é o conhecimento das atas das 2 últimas reuniões. Como essas atas são grandes e foram reuniões com amplo debate, eu vou dar um tempo maior para que o conselheiro possa ler e tenha tempo de preparar alguma alteração aí que ele entenda ser razoável, especialmente na fala de cada um, para que a gente possa levar essas alterações, essas propostas de alterações, já incorporadas à ata para deliberação, numa futura reunião. O item 2 da pauta, ele trata do empréstimo que está no bojo da proposta que foi feita pela 77 ao Vasco. É importante destacar aqui, Flávio, que a proposta da 777 ao Vasco, à exceção do empréstimo e da confidencialidade, da exclusividade, desculpe, ela é uma proposta não vinculante. Ou seja, neste momento não cabe ao Conselho Deliberativo apreciar as condições do negócio, porque está passando, né? A 777 está fazendo sua diligência no Vasco para confirmar as premissas dela e transformar a proposta não vinculante em vinculante. Só nesse momento que o Conselho Deliberativo vai ter, de fato, como avaliar o que está nos termos finais. Com relação ao empréstimo, isso sim vai ser avaliado. As condições serão apresentadas pela diretoria administrativa. O Conselho Fiscal vai apresentar lá o seu parecer, que foi emitido ontem, por unanimidade, pela aprovação, recomendando a aprovação. Posteriormente, os conselheiros que desejarem vão se inscrever para comentar a proposta ou fazer perguntas e esclarecimentos sobre a proposta. Finalizada essa parte, a gente coloca em votação. A votação é quórum especial, ou seja, precisamos ter presente metade mais um dos membros do Conselho Deliberativo, e a aprovação é por 2/3 dos presentes, conforme prevê lá o artigo 82 do nosso Estatuto Social. Então, essa é a reunião de amanhã. Ela não é específica sobre a proposta, até porque não há como selo, já que a proposta ainda é de caráter não vinculante.
Assim que a 777 sentir o conforto em realizar a sua proposta vinculante, o Conselho Deliberativo vai se debruçar sobre esse tema. E os passos para a votação de um futuro modelo de SAF no Vasco? O que vai ocorrer agora? 90 dias para análise e provável encerramento de prazo para a apresentação de uma proposta. Disse o presidente Jorge Salgado ao jornal o Globo hoje que pode ser até que em menos de 90 dias, porque esse trabalho já vem sendo feito. Deve acontecer antes de 90 dias essa apresentação, essa diligence por conta da 777 Partners, para apresentar essa proposta. Feito isso, a proposta é formalizada. E aí, como é que anda? Como é que vai acontecer? Feita a proposta, ok, a diligence feita pela empresa norte-americana, quais são os passos? Com a resposta, Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo. Com relação a esse segundo ponto, sobre os ritos futuros, o que vai acontecer daqui para frente, após finalizada a reunião de amanhã, de apreciação do empréstimo, o Conselho Deliberativo volta a aguardar os passos futuros da diretoria administrativa, né? Como eu disse antes, a proposta da 777, ela está passando por análise deles, por uma diligência deles, para que eles possam ter um conforto em realizar a proposta final. Com a proposta final, aí sim, a gente vai ter trabalho no Conselho Deliberativo, e a minha ideia, como eu já falei, inclusive no seu programa, é pegar o grupo de trabalho que foi formado pela diretoria administrativa para estudar a SAF e transformá-lo numa comissão oficial do Conselho Deliberativo para analisar os termos integrais da proposta. Mas, claro, a precondição para que isso possa acontecer é, de fato, que a 777 conclua seus estudos e formalize a proposta para que a gente possa iniciar a análise dela, tá? Outra coisa que eu também aguardo, não sei como é que a diretoria vai tocar esse assunto, é a proposta de criação da SAF com 100% de ações do clube e o drop-down de ativos, ela prossegue, ela para, ela se altera nesses trâmites. Enfim, são os dois pontos de aguardo do Conselho Deliberativo para que ele possa realizar a sua parte no processo, né, a sua função ali. Acho que é isso, Flávio. Acho que eu te respondi aí. O momento concluindo a análise do empréstimo, o momento é de aguardar como que serão feitos os próximos passos pela diretoria administrativa para que a gente possa dizer aonde e em que o Conselho Deliberativo pode ajudar. A ideia, pelo que eu soube hoje, é que até o meio do ano tudo esteja resolvido. A posição do Conselho Deliberativo e da possível AGE, ou sim ou não, mas que até meio do ano o Vasco defina a sua vida, porque tem o segundo semestre. Perguntei hoje a uma pessoa do Vasco, mas em agosto, aniversário do Vasco, ainda vai estar sendo discutido isso? E a pessoa me respondeu, não, ou o Vasco vai estar muito rico, ou então o Vasco vai se manter como está hoje, em função da decisão do CD e também da AGE. Duas questões foram colocadas durante esse papo que eu tive, porque são duas preocupações. Uma é bastante clara, da judicialização, e já aconteceu hoje um fato. Roberto Monteiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo, entrou na Justiça, querendo embargar a reunião de amanhã, dizendo que o processo assinado pelo presidente era um processo viciado. Fez o protocolo junto à secretaria e quer que as discussões não continuem. Bom, a gente foi ouvir o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, sobre a possibilidade disso impedir a reunião de amanhã. Cara, acabei de receber aqui, ainda estou lendo, vi que eu sou um dos endereçados, mas não recebi aqui pela secretaria do clube, né? Assim, eu fico conhecendo pela imprensa, o Conselho Deliberativo provavelmente está tomando conhecimento agora pela imprensa, o que é muito ruim para o processo como um todo, mas eu vou dar uma lida com calma, vou entender do que se trata e vou ver se é objeto ou não de levar ao conhecimento do Conselho, de apreciação pelo Conselho, enfim. Não tenho conhecimento total da coisa ainda. Mas eu acredito que as pessoas são livres para dar as suas opiniões. Ele ali deve estar dando a dele e espero que ele tenha os fatos e os argumentos sólidos para defendê-la. E, ao final, o conselheiro, o sócio, o torcedor vascaíno que julgue se ele está certo ou se ele está errado. A parte positiva nisso é deixar bem claro quais as posições de cada um, né? Para que se possa ter um amplo debate. Acho do contexto, acho do jogo... E vamos ver como a coisa se desdobra. A verdade é que esse processo com certeza vai ter gente brigando na justiça. E é um direito das pessoas, porque a justiça acolhe.
Só que a Justiça também aprecia. Mas, se for para a AGE é a palavra final. Não tem discussão. E pelo que eu pude apurar hoje, ouvir de pessoas ligadas ao Vasco, a ideia é de fazer um processo muito limpo, muito transparente, para que não tenha nenhum tipo de dúvida. Vai ser feita a votação, se for AGE, híbrida, online e também presencial, é claro, se não tivermos aí uma agravante da pandemia, mas a princípio a coisa está controlada, teremos presencial e também teremos de forma online. Mas fazer de uma maneira que não haja dúvidas, que possa blindar a Assembleia Geral para definir esse caso, para que não tenha nenhum problema em relação à Justiça. Porque muita gente se preocupa, mas a judicialização de novo vai atrapalhar, vai dar problema. O que vai se tentar é fazer da maneira mais correta, mais limpa, o que é uma obrigação, para que não se tenha nenhum tipo de argumento para se impedir que o rito seja seguido. E aí, no final, sim ou não, que se respeite a situação. E um segundo aspecto, que hoje foi motivo até da minha capa, e é importante esse meu recado para você, torcedor do Vasco. Os 70 milhões, se forem aprovados amanhã, vão cobrir um déficit que foi colocado no orçamento do Vasco, quando se fez a exposição de todas as situações financeiras do clube no balanço. 73 milhões de déficit esse ano. Deveria se procurar alguma maneira de se cobrir esse déficit. E esses 70 milhões vão servir para isso. Poxa, Flávio, mas não vai ser feito nenhum investimento no futebol? Vamos entender uma coisa. Pagar funcionários, todos em dia, com a certeza de que o ano vai ser tranquilo. Todo mundo vai receber. Não vai ter mais aquela celeuma de atrasou, de ter que esperar o sindicato. Fornecedores, muitos atrasados, pessoas de comida, pessoas de serviços em geral, todo mundo paga em dia. Pagar o regime centralizador de execuções. O Vasco tem que pagar todo mês um valor, acertar isso. O acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, acertar isso, que são as dívidas tributárias. Jogadores que não colocaram o Vasco na Justiça, sentar, fazer acordo e fazer os pagamentos. E aí o torcedor pode perguntar, mas e aí não vai contratar ninguém? O que aconteceu foi o seguinte, o Zé Ricardo na segunda-feira deu a dica aqui para nós de que haveria uma reunião de quem hoje coordena a SAF. Carlos Roberto Osório é um dos principais cabeças, ele está como representante colocado dentro da discussão, aquele que pode falar, está dando várias entrevistas, inclusive vai dar uma para o canal na próxima segunda-feira. Carlos Roberto Osório e mais um representante daquele conselho que foi formado, aquele conselho que tem o Pedro Seixas e outros mais que dão opinião, que dão sugestões na questão do futebol, foram ao centro de treinamentos na terça-feira. E sentaram com Carlos Brasil, com José Ricardo, com o técnico do Vasco e também com Eduardo Unger. Explicaram a questão da SAF, passaram a questão da SAF à frente e deixaram todos muito tranquilos de que o planejamento do ano de 2022 será seguido. O planejamento do ano de 2022 não será mexido. Esse valor de 70 milhões vai dar o maior reforço nesse momento para o Vasco. Tranquilidade e prosseguimento no planejamento. Poxa, mas o time não é um time ainda. Mas como você vai dizer para esse time que disputa um campeonato carioca, jogadores que vieram para cá com o coração aberto, aceitando desafios, num clube cheio de dúvidas, vai pagar, não vai pagar? E de repente você diz a eles, olha, entrou grana, tchau, a gente vai contratar outros jogadores. Não é por aí. Isso está garantido. O planejamento será seguido. Os jogadores que virão serão contratados dentro do planejamento. Ah, Flávio, mas vão vir jogadores pequenos dentro do planejamento. É claro que o Vasco não vai ter um dinheiro agora para contratar um jogador gigantesco. O maior reforço do Vasco é dar tranquilidade aos seus profissionais, ao clube em geral, porque o roupeiro, o massagista são importantes, precisam estar bem, precisam estar tranquilos com salários, com a segurança de ter o seu salário e de ter o seu emprego garantidos. Então isso é bom que você, torcedor, entenda, porque é claro, na hora de fazer um pedido a um jogador, como foi aquela brincadeira, por isso a capa hoje, menos não e mais sim, é claro, gente, que se você tiver que fazer um empréstimo, talvez você consiga, mas comprar jogador, fazer loucuras, não serão feitas, pelo menos nesse primeiro instante, com esse dinheiro, com esses 70 milhões. O Vasco quer botar a casa em ordem. Pode contratar? Vai contratar.
Vai usar desse dinheiro? Provavelmente não. Vai usar das suas situações. Agora um outro aspecto. O pagamento em dia dá crédito ao clube. Lembra por que Zé Ricardo e Carlos Brasil tomavam tanto não? Por falta de crédito. Talvez aquele que disse uma vez para eles, ou 2 vezes, não quero porque aí não paga em dia, talvez se ligue, talvez pense, opa, o Vasco está mudando. Esse é o grande reforço, a mudança da imagem, trazer ao Vasco uma melhor imagem, um ano equilibrado, a certeza de que o ano estará equilibrado. E em estando equilibrado, os jogadores que disseram não, podem dizer sim. Os jogadores que pediram mais, podem negociar. Mas o certo é, esse grupo está mantido, esse grupo está prestigiado, são jogadores que abraçaram uma causa num momento difícil e serão muito, mas muito abraçados pela direção do clube e principalmente por aqueles que comandam o futebol. Vai reforçar? Volto a dizer, pode reforçar. Sim, deve reforçar. No entanto, dentro de um planejamento, sem cometer loucuras. Isso já foi colocado claramente nessa reunião que aconteceu de Carlos Roberto Osório, com um dos representantes do Conselho Consultivo do Futebol, e Eduardo Unga, Carlos Brasil e Zé Ricardo, deixando claro, fiquem tranquilos, toquem o barco, façam o futebol, vocês são responsáveis pelo futebol e estarão aqui. Entrou a SAF no segundo semestre, veio uma grana pesada, aí é uma outra situação, pode ter grana para fazer investimento, pode mudar toda a comissão técnica, pode mudar toda a direção? Pode. Claro que pode. O dono pode fazer aquilo. Porque o efeito Botafogo, o efeito Cruzeiro, tirando o Anderson, tirando o Vanderlei, é claro que trazem uma insegurança. Mas hoje, dentro do Vasco, há uma certeza de que quem está chegando, como disse hoje o diretor-geral da 777 Partners ao jornalista Rodrigo Capello na Globo.com, a ideia é fazer o Vasco protagonista e respeitar, acima de tudo, os ritos do clube. Respeitar quem está, respeitar as pessoas. A gente vai cobrar isso quando a coisa acontecer. Mas nesse primeiro instante, esses 70 milhões é para ajustar a casa e aí sim ter pelo menos no mercado mais crédito para trazer mais reforços. No próximo bloco, a gente vai falar sobre marketing. Porque os patrocínios estão fechando. Vem mais um aí. Mas e aí, se a SAF for aprovada? Os patrocínios vão embora, como foram no Botafogo? Vão ser expurgados? Patrocínios antigos, parceiros antigos vão ficar de lado? O vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, vai falar sobre esse assunto aqui no canal. A gente vem já depois daquele recadinho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Já fez o seu recolhimento? Fica de olho. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação ou pelo WhatsApp 021 99756 1562. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. Nesse bloco eu quero começar dando o recadinho do Renda Extra para você. Você pode ganhar dinheiro na sua casa. Sim, é muito fácil. Sem sair de casa, no conforto do seu lar, você tendo um bom celular, tendo uma internet legal no seu computador, você consegue trabalhar em casa. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Você baixa ali o curso Lucrando em Home Office. Você aprende a trabalhar em casa e ganhar em dólar. Sem patrão, sem pressão, sem ter que ir à rua se você ainda está meio grilado com a situação da pandemia. Enfim, você tem toda a condição e ainda há uma equipe de suporte que dá a condição de você trabalhar, de você aprender. Cara, eu não consigo aprender. Como é que eu faço? Eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar fazendo o Lucrando em Home Office. Aprenda e comece a ganhar dinheiro. Olha, uma das relações mais difíceis por conta de um possível modelo de SAF no futuro do Vasco é a relação com os patrocinadores.
Bom, nós informamos hoje, em primeira mão, no Bom Dia Gigante, e sim, nós trouxemos essa notícia aqui em primeira mão, que uma empresa do ramo de tecnologia já está fechada com o Vasco para estampar a manga da camisa aonde estava a Havan. A Havan pagava 4,5 milhões de reais por temporada ao Vasco. E agora, essa nova marca vai ter um acréscimo de 15%, chegando ali em torno de 5 milhões e 200. Mas a dúvida é, mas e se a SAF chegar? O modelo Botafogo, em que o investidor sentou com todos os patrocinadores e preferiu pagar a multa para poder colocar os seus patrocinadores, os seus partners, as suas parcerias. Se isso acontecer no Vasco, como é que vai ser essa relação? Afinal, existem parceiros que já são antigos. BMG, por exemplo, é patrocinador do Vasco há muito tempo. O Vasco acabou de assinar um patrocínio com o energético Vral. E aí, vai tudo por água abaixo? Fiz questão de ouvir o VP de marketing do Vasco, o Vitor Roma, que primeiro vai falar sobre o impacto, já dessa notícia da última segunda-feira, de uma possível SAF no Vasco. Porque já se fala em mudança de patrocinadores, de repente, pessoas novas, bate aquele terror dentro do clube, será que a gente vai sair ou não? Será que vai melhorar o investimento, a gente vai ter mais condição de trabalhar? O Vitor Roma fala sobre esse primeiro impacto no marketing do Vasco com a possível entrada da SAF. Fala, Flávio. Primeiro eu vou dividir a resposta em duas, né? Vou contar aqui uma reação de um funcionário na segunda-feira, quando eu reuni o meu time para falar do ocorrido, né? Do acordo com a 777, enfim, e com as influências disso no nosso dia a dia, né? A reação de um deles, a gente conversa, obviamente, com todo mundo, um deles me chamou e falou o seguinte, cara, antes eu ficava preocupado porque de 3 em 3 anos ia chegar um novo grupo político aqui, ia trazer um executivo que passou em não sei quantos clubes, ou outro que veio da agência tal, não sei lá. Como se anunciou, né, na campanha, é importante se dizer, né? E o cara ia ser trocado sem haver nenhum julgamento do trabalho, né? Agora eu sei que se eu for bem eu vou ser promovido, se eu for mal eu vou ser mandado embora, como em qualquer lugar, como em qualquer emprego, como deve ser, né? Então, a primeira reação é uma reação de esperança na mudança da forma de conduzir o Vasco, do modelo associativo / político para o modelo extremamente profissional e empresarial, né? Com relação aos patrocinadores, assim, isso que eu falei desde o anúncio, também muito animados com a possibilidade de estar lidando com uma estrutura empresarial, mas mais do que isso, né? Muito animados com a possibilidade de estarem lidando com melhores resultados esportivos, né? Porque assim, a gente entregou de fato bastante coisa no passado, né? A marca valorizou bastante, a camisa valorizou bastante, mas o resultado em campo foi ruim, né? E o resultado ruim em campo afeta, obviamente, o retorno aos patrocinadores, né? Então, todos animados com a possibilidade de estarem figurando na camisa no momento de recuperada e retomada do clube. Então, assim, a primeira reação de todos é muito boa, tanto internamente quanto externamente. E a pergunta que a gente tem que fazer, a questão da relação com os patrocinadores. O modelo Botafogo, que quebrou todos os contratos, é algo que vocês estão se protegendo numa futura SAF do Vasco para ter uma boa relação, até porque são parceiros também antigos do clube, Vitor? Bom, a gente não decidiu, não teve uma discussão que deve ocorrer agora no período da due diligence, né? De como vão ser o funcionamento do marketing SAF, marketing institucional do clube, enfim, após a conclusão do negócio, né? O que a gente recebeu de informação é que a vida continua normal, inclusive a gente tem negociações em curso, que eu fiz uma pergunta específica, que essas negociações eu paraliso ou continuo, e a determinação foi, continua negociando, continua fechando negócios. Eu já falei com você antes sobre isso, assim, não me agrada o modelo em que cria-se uma insegurança jurídica sobre o patrocinador, entendeu? A gente tem contratos e é importante, o futebol brasileiro vem de um processo muito grande de não cumprimento de contratos, e é muito importante que esses novos players que estão chegando entendam o quanto que é importante cumprir os contratos, né? É óbvio que a gente está sempre buscando contratos melhores, é claro, né? Os clubes estão sempre buscando sua valorização, mas, assim, cumprir contrato é muito importante para a própria valorização do clube, né? Então, estou muito confiante de que só vem para
só vem para a gente melhorar a relação com os patrocinadores, porque, repito, né, o resultado esportivo melhora, a relação com os patrocinadores melhora muito. E eu não posso deixar de perguntar sobre essa notícia que nós demos hoje, do novo patrocinador. Está confirmado na manga e é verdade que existem outros 2 engatilhados também, Vitor? Então, eu vi aqui que vocês até já anunciaram, né? Não, então, bom, só para ficar claro, sempre que a gente tinha algo fechado, eu disse que estava fechado, como eu disse na reunião do conselho lá em dezembro, né, que a gente tinha 2 patrocinadores já assinados, a gente já havia assinado tanto com a Vral quanto com o cartão de todos, esperando só o anúncio. Nesse momento a gente não tem nenhum contrato assinado. A gente tem efetivamente conversas em andamento e muito evoluídas com 3 possíveis patrocinadores. São 3, em que eu espero concluir essas negociações e anúncios antes do clássico contra o rival. É a minha intenção a gente chegar no clássico rival com essas conclusões, com essas negociações todas concluídas. Elas podem ocorrer a qualquer momento, porque de fato estão todas muito adiantadas, elas podem ocorrer a qualquer momento para sim ou para não, né, na verdade. Mas a gente está de fato bem adiantado para poder finalmente ter uma empresa no lugar da Van. Era um desejo nosso que a gente chegasse ali, né? Eu tinha falado março, em abril, já com a Van reposta, né? A gente vai, se tudo der certo, né? Vamos torcer. A gente conclui a negociação na semana que vem. Tem esse carnaval meio mequetrefe aí no meio do caminho, mas a gente conclui a negociação na semana que vem e já consegue em março, né, iniciozinho de março, repor a saída da Van, que era um desejo meu que fosse ali em março, no máximo em abril, antes do Campeonato Brasileiro, tinha sido a última informação que eu tinha lhe dado, né? A gente também teve, né, a saída da Forte Aliança da camisa para ser um patrocinador da Vasco TV. A gente também abriu aquele espaço, enfim. Então, existem algumas negociações efetivamente acontecendo agora. Eu estou muito confiante de que a gente anuncie daqui até o jogo contra o rival 2 ou 3 contratos desses firmados. Vamos torcer. Mas, repito, nesse momento não há nada assinado ainda. Sempre, até está assinado, sempre pode não acontecer. O Vasco, que pode ter um ganho em função desse fechamento, igual ao que tinha, porque estava chegando aos 30 milhões com 27 milhões, mas aí perdeu a Van, 4,5. Mas colocando um novo parceiro por 5 milhões e 200, mais também envolvendo a Vral, que é um novo parceiro comercial, pode estar chegando aos 30 milhões a camisa Cruz Maltina. Vitor Roma comenta sobre esse valor, que é um valor que estava querendo ser alcançado e parece que está chegando perto, hein, Vitor? Vamos contextualizar. A gente pega a camisa valendo, o que é valer, né? A soma de todos os patrocínios anualizados. 14 milhões de reais, a gente entrega em final de dezembro ali nos 27 milhões, mais ou menos. Há uma queda, né, com a saída da Van, né? Então a gente espera agora, concluído tudo, a gente chegar ali próximo dos 30 milhões, que é a conclusão da primeira etapa de reposicionamento / reprecificação que a gente queria fazer, né? A gente vai ter concluído com um pouquinho, alguns meses de atraso. A ideia era fazer isso, como eu já expliquei antes, também no primeiro ano. Enfim, não conseguimos, vamos conseguir um pouquinho depois, se tudo der certo. E aí a gente tem o ano todo para trabalhar na próxima rodada, lá no final do ano, para ver se a gente lá no final do ano leva de 30 para 35, que é a meta desse ano. E vamos vendo como é que as coisas vêm. Tá bom? Abraço, cara. Tchau, tchau. É isso. Agora é esperar até o jogo do sábado que vem contra o Flamengo, contra o rival. A gente vai entender que patrocínios são esses. E também entender, com o transcurso das discussões sobre a SAF, como vai ficar a relação de uma futura sociedade anônima no futebol com um investidor, com um dono do futebol com 70%, como é que vai ser a relação, já que os patrocínios provavelmente, e é quase certo, estarão na SAF. Permanecem ou não permanecem? Serão melhores negociados ou virão melhores parceiros? A gente vai entender isso com o transcurso dessa discussão. E no próximo bloco, a gente vai falar do time de futebol, que treinou hoje em São Januário e pode ter mudanças táticas e de peça para enfrentar um Fluminense que vem misto, mas muito motivado. Você sabe que a gente lançou uma loja virtual com produtos exclusivos do canal Atenção Vascaínos? Você quer ter uma camisa do canal Atenção Vascaínos? Quer ter, por exemplo, uma caneca? Eu tenho aqui no meu cenário uma caneca do canal Atenção Vascaínos. Pois bem, procure a loja virtual do canal Atenção Vascaínos. loja.atençãovascaínos.com loja.atençãovascaínos.com e você pode comprar produtos exclusivos. Vá lá, faça a sua compra e você vai ter todos esses produtos. Não tem o porquê de você não estar vestido a caráter,
com a camisa do Atenção Vascaínos e tomando o seu café, ou a sua cerveja, ou o seu refrigerante com a canequinha do Atenção Vascaínos. E mais produtos vêm aí. Compre, ajude o canal, esteja junto com a gente. São produtos exclusivos feitos com muito carinho para você. Visite e compre na loja virtual do AV. Vamos falar um pouquinho de bola? Teve treino hoje em São Januário. Olha, a garotada das escolinhas, os sócios que estavam no clube, aproveitaram o contato. Nenê foi muito assediado, é um verdadeiro ídolo para o torcedor cruzmaltino. E foi bem bacana, porque o técnico Zé Ricardo tirou o couro da rapaziada. Treinando por quê? O campo do CT Moacir Barbosa, o único que está em disponibilidade, está sendo muito usado. O outro está em reforma. Então, para o gramado não ser tão castigado assim, mais do que já está no CT Moacir Barbosa, e dar tempo de que o outro campo esteja ok, o campo de São Januário foi utilizado. Semana que vem tem jogo do Fluminense pela Copa Libertadores da América, mas o Vasco mesmo vai jogar lá para meados de março. Então vai demorar um pouco, dá para poder utilizar eventualmente o gramado de São Januário. Sábado, o Vasco luta pela liderança do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. O Fluminense tem 21 pontos, o Vasco tem 19. A vitória faz o Vasco passar o Fluminense. Um Fluminense que deve ser misto. Fluminense que venceu ontem a sua primeira partida na Copa Libertadores da América na pré-classificação em Bogotá. Conseguiu uma importante vitória sobre o Milionários da Colômbia. E agora vai ter um jogo semana que vem. Provavelmente vai jogar com um time mesclado, um time misto contra o Vasco da Gama. O Zé Ricardo tem dúvidas para como escalar esse Vasco para tentar vencer o Fluminense, para tentar ter essa afirmação. Afinal, o primeiro clássico contra o Botafogo foi decepcionante. O time não conseguiu jogar bem a ponto de conseguir uma vitória. Jogou até melhor no segundo tempo, perdeu algumas oportunidades, Gatito Fernandes foi muito bem, mas no final das contas, o que fica para a história é Botafogo 1, Vasco da Gama 0. Então o Vasco quer se preparar bem para vencer um adversário que mesmo misto tem um bom elenco, tem jogadores muito importantes. Quais são as dúvidas? No esquema e também em peças. Peças em relação à volância, principalmente a volância. Zé Gabriel é o único volante de ofício, jogador de primeira posição ali no meio-campo como contenção. Entrou bem no jogo com o Audax, pode merecer uma oportunidade, apesar de não estar ainda 100% fisicamente. O que alteraria, mas daria mais reforço ao meio-campo vascaíno, muito aberto, muito exposto, com o Matheus Barbosa um pouquinho mais avançado e talvez o Juninho jogando mais à frente numa segunda linha. Mas aí como é que fica? Bruno Nazário sai do time? Pode ser que saia, pode ser para reforçar. Ou então o próprio Bruno Nazário chegar um pouquinho mais para trás e aí no caso Zé Gabriel entrando no lugar do Matheus Barbosa. Ainda tudo no campo das hipóteses. E também há a possibilidade da mudança de esquema, de repente os 3 zagueiros, como o técnico Zé Ricardo tem escalado eventualmente, com Ulisses, com Cangá e com Anderson Conceição. É bom lembrar que o Fluminense joga com 3 atacantes, normalmente. Pelo menos o time titular tem jogado com Luiz Henrique, Fred até ontem, Germancano deve entrar no lugar dele, já que o Fred se machucou na Colômbia, e o William Bigode. São 3 atacantes, portanto, com 3 atacantes dá para você espetar 3 zagueiros e fazer a sobra com o volante. Também é uma alternativa. Mas isso só vai ser definido até a sexta-feira, véspera do jogo, porque o técnico Zé Ricardo quer pensar bem, quer entender também como o Fluminense vai vir a campo. O meio-campo Juninho vai falar sobre essa função que pode ser nova para ele. Jogar um pouco mais avançado pelo lado direito. Lembra que eu falei ontem da questão do equilíbrio do time? O time precisa estar um pouco mais equilibrado, está jogando muito do lado esquerdo. Sai com o Anderson Conceição ou com o Edmar, vem no Nenê canhoto e vai no Gabriel Peck. O Vasco tem jogado muito por ali. Do lado direito a saída não é tão forte com o Ulisses, o Everton também, e o Juninho fica muito isolado. De repente com mais reforço ali, com o Matheus Barbosa jogando um pouco mais à frente, o Juninho pode também atacar um pouco mais o espaço na linha de fundo. Juninho fala sobre essa possibilidade de um novo posicionamento. Então, graças a Deus, eu acho que eu sou um jogador que consigo fazer bastante posições. Ano passado, quando o Lisca estava aqui, eu cheguei a fazer lateral direito na formação de 3-5-2. Então, hoje, no começo do ano, eu estava fazendo ali de meio aberto. Já joguei de ponta também. Mas onde eu me sinto melhor ali é pelo meio mesmo.
Esse ano eu venho trabalhando muito para conseguir jogar os 90 minutos e eu estou conseguindo desarmar, coisa que eu não fazia antes. Estou conseguindo atacar e defender e eu espero continuar assim para a temporada toda e dando o meu melhor. Mas como tu falou, eu me sinto melhor ali no meio, mas eu faço qualquer posição. O Vasco vai ter um adversário muito conhecido, porque Germancano, provavelmente, que fez o gol da vitória do Fluminense ontem na Colômbia, deve ser o titular, porque o Fred sofreu uma lesão muscular, deve ficar parado um bom tempo. Germancano é um jogador que passou 2 anos no Vasco, com muita idolatria, mas também com muita contestação, principalmente por conta do último ano, do pênalti perdido contra o Internacional e do pênalti perdido contra o Guarani. Ali mostrou, de repente, para o lado do torcedor, que não era um jogador ponta firme, mas é um jogador que fez 42 gols em 2 temporadas que foram muito ruins para o Vasco. E já começa fazendo gol no Fluminense. E com certeza é um jogador que preocupa. Juninho fala da preocupação com o Germancano e de como os zagueiros do Vasco estão trabalhando para marcá-lo. Nosso time já conhece, nosso time estuda, tem toda essa parte da comissão, passar ali o vídeo de cada jogador. Tenho certeza que o Anderson, a zaga, ele vai estudar o Cano e o nosso time vai ficar ligado. Independente deles, tem jogadores bons também. A gente respeita e vamos para cima. E olha, já começou a venda de ingressos online hoje para os sócios. Amanhã online para o público a partir de 10 horas da manhã. O sócio gigante tem 50% de desconto nos setores em que o Vasco vai ter acesso. Leste inferior e leste superior. A leste inferior, R$ 60 a inteira, 30 a meia e 30 para o sócio gigante. A leste superior, 40 inteira, 20 a meia e 20 para o sócio gigante. Para que você faça a retirada 24 e 25 em muitos pontos e no dia do jogo você vai ter um número menor, mas sempre na Mega Loja é certo de você ter acesso ao seu ingresso, principalmente se você comprou online. Espero que a torcida do Vasco possa comparecer em grande número, porque o Vasco tem que mostrar, sim, força, vencendo do Fluminense. No próximo bloco, a gente vai encerrar o News trazendo muitas informações. Fala galera ligada nesse AV News, tudo certo? Faísca tá passando por aqui para fazer 2 pedidos. Primeiro, seja membro do canal, se inscreva aí, conteúdos exclusivos, como ser membro do nosso grupo do Telegram, participar do Arquibancada AV, uma resenha bacana com gente do Brasil todo. Enfim, você tá perdendo aí a oportunidade de poder interagir com aqueles que realmente amam o Vasco. E o segundo pedido, dá uma moral aí no Faísca Tá On, a gente sobe lá um comentário fazendo um resumo aí da semana do Vascão. Abraço, galera! E para terminar esse AV News de hoje, 3 informações antes dos abraços. Vasco da Gama e Flamengo, o clássico dos milhões, dia 5 de março pode ser no Maracanã. Sim, o Maracanã estava com previsão de ser liberado das reformas, principalmente no gramado, depois do dia 15 de março, mas como as obras estão aceleradas, há uma possibilidade que o jogo do sábado que vem seja realizado no maior estádio do mundo às 8 horas da noite. Se não houver tempo hábil, Vasco e Flamengo provavelmente vão jogar também no estádio Newton Santos, de propriedade do Botafogo. A situação do volante Yuri preocupa. O negócio do tornozelo dele está muito demorado. O departamento médico do Vasco está colocando todo o tempo para poder recuperar o jogador, porque jogou poucas partidas, há uma cobrança, porque ele já havia se machucado muito quando foi para o Bahia, é um jogador de quem se espera muito, mas o departamento médico do Vasco mantém o otimismo, mas não quer dar prazo. Já Vitinho não, Vitinho está em evolução, está começando a trabalhar no campo, fazendo trabalhos mais progressivos, e a perspectiva realmente é muito grande para que ele possa estar à disposição para o jogo contra a Ferroviária pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira, dia 2 de março. E você vai ver fotos aí, e parabéns ao querido Ismael Lito, ao meu amigo Leonardo Klein, que estão ali encabeçando, lutando para que a sede náutica da Lagoa do Vasco fique cada dia mais bonita. Pintura nos muros, reforma, parabéns a todos. Olha só que maravilha essas fotos, rapaziada trabalhando, rapaziada fazendo pelo Vasco. Você
pode ajudar através do Pix, você pode ajudar através de depósito, doação, enfim, é muito importante, é um trabalho voluntário desses vascaínos apaixonados. Parabéns a todos vocês. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva, a dádiva que tem as melhores mostardas do Rio de Janeiro. O Vinícius mandando ver. Cacauana, balsâmica, Brasilis, mostarda e mel, a Dijon, são todas de primeiro nível. Nos seus molhos, nas suas saladas, para aquele petisco, o que você está esperando? Instagram está aqui embaixo, telefone está aqui embaixo, você pede, é bem baratinho, para um produto maravilhoso. Você que é chefe de cozinha, você que quer incrementar a sua refeição, peça as mostardas artesanais Dádiva. Olha, eu quero mandar 2 abraços especiais. Um para uma menina que me mandou uma mensagem na semana passada, a Tainá Barbosa. Disse que gostaria muito de receber um vídeo do Bismarck. Não viu o Bismarck jogar, mas sabe muito pelo pai dela, o Gelson, que Bismarck jogou muito futebol. E o Bismarck gravou um vídeo para ela, ela ficou toda feliz e disse, olha, no dia 23 eu vou lembrar do meu aniversário, você me manda um abraço com o maior prazer, querida. Quero que as mulheres cheguem cada dia mais para o canal Atenção Vascaínos. As vascaínas não podem ficar sumidas. Tem que aparecer, tem que botar a cara, tem que dar opinião. Sim, mulher entende muito, e muito de tudo. E a mulher, ela tem que estar aonde ela quiser. Então, eu faço questão de abraçar e dar um beijo muito carinhoso na Tainá Barbosa, que já é membro do canal Atenção Vascaínos, entrou como membro do grupo de Telegram, quer migrar para o grupo de WhatsApp. Ela e o pai Gelson, um grande abraço. E quero fazer um registro de memória, em função de ser algo muito pessoal. Se viva fosse, hoje minha querida mãezinha, Denir Perestrelo Nunes Leite, estaria fazendo mais um ano de vida. Mamãe querida, minha estrelinha predileta, minha veinha, saudade sua gigantesca, do seu carinho, do seu amor. Abraça a sua mãe. Ela faz muita falta, gente. Faz uma falta danada. Mãe é um ser único e que a gente precisa sempre valorizar. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha aqui no canal Atenção Vascaínos. Antes, no Ave Mais, eu estarei no Acorda Vascaíno. À tarde tem um boletim AV com a querida Jéssica Dias. E à noite eu volto com o AV News. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço, um ótimo final de quarta-feira. Tchau, turma.